Fala turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje estamos iniciando o nosso 15º dia com o tema Só a Graça Liberta. Iremos ler o livro de Gálatas no capítulo 4, verso 21 ao verso 31. Então, se você ainda não abriu a sua Bíblia, clica no link da descrição que você será encaminhado diretamente para a leitura que eu estarei fazendo na versão NVI. Se você quiser ler em alguma outra versão, tudo bem, não tem problema algum, mas se você clicar no link, você vai ser encaminhado para a leitura igual que eu estarei fazendo. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo. Mas para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, que isso ajuda muito a gente a entender que vocês estão gostando do conteúdo, estão gostando das aulas e nos ajuda a crescer e levar essa palavra para cada vez mais pessoas. Vamos iniciar. Dia 15, só a graça liberta, Gálatas capítulo 4, verso 21, que diz o seguinte: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Ou seja, Abraão teve Ismael e Isaque. Ismael era filho da escrava Agar e Isaque era o filho da promessa, filho de Sara, que não era escrava, era esposa de Abraão, ou seja, no termo aqui era livre. Verso 23, o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante uma promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para escravidão. Esta é Agar, ou seja, a antiga aliança na qual a lei regulamentava a vida e a religiosidade do povo de Israel foi estabelecida no Monte Sinai e entregue a Moisés para que ele ministrasse aos israelitas e a todos os povos. Então, essa ilustração aqui do Monte Sinai, da antiga aliança, está representando a lei, ou seja, quem está debaixo da lei são filhos da escravidão, estão vivendo uma vida de escravidão, como já aprendemos na aula de ontem. Verso 25, Agar representa o Monte Sinai, ou seja, representa a lei na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. E ainda hoje Jerusalém é o centro do judaísmo em todo o mundo, cujo povo vive, entre aspas, podemos dizer, como escravos, porque até hoje eles ainda seguem a antiga lei. Verso 26, mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. E aqui é interessante dizer que desde a antiguidade, esse termo Jerusalém do alto representa a cidade celestial que seria baixada e estabelecida na terra por ocasião do advento messiânico. Paulo aqui se refere à cidade espiritual de Deus. Quando ele diz Jerusalém do alto é livre, ele está se referindo à cidade espiritual de Deus, na qual Jesus reina e todos nós somos cidadãos desta cidade. 27, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. E aqui Paulo está interpretando o regozijo profético de Isaías em relação a Jerusalém. Está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 24, no verso 1. E essa profecia foi cumprida por meio da grande colheita evangélica no mundo que nós estamos presenciando desde a vinda do Senhor Jesus até o momento que ele voltará no seu retorno glorioso. Verso 28, vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Eu e você somos filhos da promessa. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito, e o mesmo hoje acontece. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho livre. E aqui Paulo está usando as palavras de Sara como base bíblica para ensinar os Gálatas
e a todas as igrejas que nós não devemos tolerar em nosso meio doutrinas meramente legalistas ou qualquer falsa ideologia. Verso 31. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Ou seja, a igreja de Cristo é conduzida pelo Espírito do próprio Deus e por sua palavra. Então nós somos livres, não mais guiados pela obediência obrigatória e metódica da lei, de rituais, festas e mandamentos como escravos. O crente em Cristo é filho com plenos direitos, poderes e deveres da promessa, que é viver em fé. E como diz a palavra, os filhos nascidos segundo o Espírito são perseguidos pelos filhos da escravidão. E isso acontece até hoje. Eu e você somos livres, mas ainda os filhos da escravidão nos perseguem, querendo mostrar falsas ideologias, falsas doutrinas, querendo acabar com o verdadeiro evangelho. Mas nós que somos filhos, que somos herdeiros e temos pleno direito, poderes, deveres da promessa, vamos continuar avançando sem retroceder. E hoje finalizaremos por aqui. Hoje foi um dia mais rápido, um estudo bem mais curto, mas com bastante aprofundamento espiritual e bastante valor, como sempre digo. A gente tem dias mais longos, dias mais curtos, até para a gente poder complementar esse estudo aí e continuar avançando com o reino de Deus. Nós somos nascidos segundo o Espírito. Nós somos filhos da promessa e vivemos pela fé. Até amanhã e um forte abraço. Valeu!